onde começar? Pelo começo. Em qualquer estudo, esse começo geralmente é uma definição. Mas magia, particularmente, foi uma palavra já muito usada em inúmeras tradições, inúmeras culturas, em várias sociedades, e com isso ela ganha várias possibilidades de definição. Não que uma esteja errada e outra esteja certa, mas, como nós repetimos aqui várias vezes, precisamos escolher uma definição para dar um chão um pouco mais sólido ao nosso estudo. Então hoje nós vamos falar sobre isso. E para ilustrar não só alguns aspectos já da definição de magia, mas também vários outros exemplos ao longo do nosso estudo, eu criei uma personagem que eventualmente eu vou chamar para deixar claro um determinado raciocínio. Essa personagem é o mais velhinho. Ele é um homem pré-histórico que viveu em torno de 70 mil anos, algo em torno de 70 mil anos, numa época em que a espécie humana ela tinha aproximadamente 5 mil indivíduos apenas. Isso, é claro, não levando em conta rigores de estudos históricos, mas algo que está baseado, sim, em um estudo e números aproximados apenas para que a gente tenha uma ideia. Não vai fazer muita diferença nos nossos exemplos se foi 70 mil anos, 65, se eram 5 mil, se eram 5.002 Homo sapiens, mas enfim, o mais velhinho vai nos servir de referência e vai realçar, para dar mais clareza, a uma série de ideias. Então, logo depois da vinheta, nós vamos falar um pouquinho de quem é o mais velhinho, como ele vai nos ajudar e das definições sobre a qual nós vamos apoiar o nosso estudo. Como nós dissemos, definições há várias. Para o nosso estudo, eu particularmente gosto muito da definição do mago inglês Aleister Crowley. Magia é a arte de provocar mudanças de acordo com a vontade. Lembrando que para a filosofia telêmica, vontade pode ter uma interpretação um pouco diferente da interpretação profana. Porém, nesse caso, nós estamos utilizando sim a vontade no sentido profano do termo, no sentido comum. E ainda assim, essa é uma das melhores definições que eu já encontrei. A primeira estranheza da maioria das pessoas diante dessa definição, quando tenta aplicar essa definição, é de que aparentemente ela engloba atos e ações que não são em nada sobrenatural, em nada fantásticos para serem considerados magia. Por exemplo, se eu acho que o ambiente aqui está um pouco escuro, eu vou até ali o interruptor, acendo a luz e eu provoquei uma mudança de acordo com a minha vontade, então eu teria feito um ato de magia, certo? Sim, certo. Ah, mas isso não tem nada de sobrenatural. E esse é o primeiro momento em que nós vamos chamar o mais velhinho para nos ajudar. Imagine você trazer o mais velhinho lá da pré-história, como eu falei, daquela época absolutamente brutal, violenta, e onde a espécie humana tinha praticamente zero de tecnologia, tirando uma outra arma, uma outra ferramenta rudimentar, não havia tecnologia e não havia nem uma linguagem que se pudesse considerar útil. Então era uma comunicação também ainda muito rudimentar. Pois bem, se você traz o mais velhinho e diante dele você vai até um galinho próximo a uma parede, mexe nesse galinho e provoca uma alteração na iluminação, sem acender chamas, sem utilizar fogo, sem utilizar nada, ele ficaria assombrado. Para ele, isso seria algo extremamente sobrenatural. O que eu quero dizer com isso? Sobrenatural é algo que depende do conhecimento de quem observa a experiência, e não da experiência em si. Então, não há fenômenos sobrenaturais.
O que há são fenômenos que alguém que está observando ainda não tem capacidade de compreender. Ora, assim sendo, a definição se torna ainda mais rica, porque ela exclui esse fantasma de exigir que para ser magia precise ser algo mágico, que precise ser no sentido da Disney, né? No sentido dos quadrinhos, que precise ser algo fantástico ou impossível. Não. Mas o que não se nota à primeira vista, a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade em perceber também nessa definição, são dois conceitos, dois alicerces que são muito importantes, que são a intencionalidade e o sucesso. Para ser magia, o que você faz tem que estar no seu plano, tem que ter sido intencional. E tem que ter tido sucesso. E você tem que ter conseguido realizar de acordo com aquilo que estava no seu projeto, na sua intenção. Explicando melhor, é muito comum as pessoas virem conversar comigo, virem conversar com pessoas, com outros palestrantes, outros instrutores que eu conheço, e dizer que elas todas as noites saem do corpo, fazem grandes viagens astrais e passeiam por aqui, passeiam por ali. Sim, nós, com o nosso conhecimento, podemos até considerar isso algo sobrenatural, algo impressionante, mas a grande pergunta é, na hora que você foi dormir, você planejou essa viagem, você tinha um plano de voo, ou você foi deitar pensando no IPTU, no material de escola das crianças que você tem que pagar na segunda-feira, e no meio da noite, de repente, você estava lá, passeando nos anéis de Netuno. Olha, não foi um ato de magia. Agora, também é importante dizer que não é porque não foi um ato de magia que você deva jogar fora ou ignorar. Não. Você deve tirar disso todo o aprendizado. Principalmente se você não sabia que Netuno também tem anéis. Então, já é daí uma primeira lição e você deve anotar no seu grimório, deve fazer os registros, deve tirar da experiência todo o proveito. Mas ela não foi um ato de magia porque você não teve a intenção de. E também é necessário que você tenha sucesso para que essa definição tenha valor, né, se concretize. Ora, se você foi dormir pensando em verificar lá em Netuno se realmente tem anéis, né, eu vou viajar, vou sair do corpo, vou sair da Terra e vou lá em Netuno. E de repente você durante a noite sai e visita a estação de trem da Pavuna, no Rio de Janeiro, por exemplo. Não é problema nenhum. É um feito, é uma realização da qual você pode, sim, tirar muito proveito, mas a parte do sucesso deixou a desejar. Você tinha uma intenção específica, que era ir a Netuno, e você foi a outro lugar. Independente de que lugar seja, você não teve sucesso, então não foi um ato de magia. É por isso que nós dizemos que as pessoas que estão começando, que estão começando a estudar, começando a aprender, devem traçar alvos um pouco mais rasos, um pouco mais simples no começo, para que tenham maiores chances de sucesso e para desse sucesso poderem se alimentar e se motivar em continuar tentando degraus mais altos. Então, uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de ritual mágico, não tem nenhum conhecimento disso, não deve tentar algo faraônico no seu primeiro ritual. Primeiro que você não vai ter a experiência, você não vai ter os insumos. Eu, no livro, costumo fazer a comparação com aquelas receitinhas da vovó. Você, quando pegava uma daquelas receitas, a receita não te dizia onde comprar um ovo, não te dizia como usar o liquidificador, não te dizia quanto custava um quilo de farinha. Enfim, tudo isso supõe-se que você já tenha quando você vai fazer a receita. Você já deve saber operar o liquidificador, você já deve saber utilizar uma faca, você já deve saber onde obter aqueles elementos e ter uma prática mínima. Então, normalmente, uma pessoa que começa na cozinha, começa fazendo coisas simples, coisas que são mais
rápidas, mais fáceis de fazer. E com esse sucesso, então se isso aqui funcionou assim, eu posso acrescentar aquilo, e você vai subindo passo a passo. E isso na magia é a mesma coisa. Você no começo procura fazer coisas mais simples, não necessariamente inúteis. Você ter um controle melhor dos seus impulsos emocionais é algo bastante simples, é bastante fácil de você fazer, e é algo que vai te dar motivação. Quando você perceber, caramba, eu consegui, eu passei uma semana e eu era uma pessoa mais temperamental, mais explosiva, eu passei uma semana calma, passei mais tranquilo, isso me trouxe aquele benefício, e você com isso vai se motivando em tentar fazer rituais e práticas para atingir níveis mais altos. Uma outra definição que eu precisei adotar foi a minha própria, eu precisei cunhar uma definição própria, e eu sugiro que você faça o mesmo. Você utilize a definição do Crowley, a minha definição, ou qualquer outra que você encontre, como um chão, como ingredientes, e que você molde aquela que para você realmente se adequa, aquela que você diz, não, isso define para mim e com isso eu consigo trabalhar. No meu caso, eu acho a definição de Crowley praticamente perfeita, e eu sinto falta só de um elemento, que é a gestão da energia. Então, eu costumo dizer, para mim mesmo, que magia é a gestão da energia aplicada a objetivos bem-sucedidos. Basicamente, eu digo a mesma coisa que o Crowley, mas eu chamo a atenção para que você precisa ter um controle, precisa ter uma inteligência financeira ou uma inteligência energética para saber como aplicar melhor e como administrar melhor a energia que você tem. Vamos pensar em energia como dinheiro. E é exatamente isso, até porque o dinheiro é uma forma de energia também. Mas vamos tentar entender a energia exatamente como a gente entende o dinheiro. Cada pessoa tem no banco um determinado montante depositado, tem uma reserva lá na sua conta no banco, tem o seu patrimônio. Cada pessoa tem capacidade de, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, produzir uma determinada quantia, uma determinada receita, o seu rendimento. E tem aquilo que você consome, que você gasta. E essa equação, ela pode ter inúmeros desdobramentos. Você pode ser uma pessoa que não tem muita reserva, não tem muito dinheiro guardado, não tem muita energia estocada, mas você produz muita energia e você consegue produzir sempre um pouco mais daquilo que você consome. Então você vai estar sempre ali em cima da risca, mas você consegue viver. Você pode ser uma pessoa que vive com dificuldade, você não tem muita reserva e você produz um pouco menos, ou quase que não é exatamente aquilo que você realmente precisa. Não sobra muito para os luxos, não sobra muito para o supérfluo. Você pode ser uma pessoa que tem uma enorme quantidade de energia, de dinheiro guardado e não produz nada. Então você precisa aprender a fazer com que esse seu patrimônio gere por si só a sua receita, que é a questão de quem vive de investimentos, quem vive de aplicações. Na magia é muito parecido. Há pessoas que produzem muita energia, há pessoas que conseguem manipular com mais facilidade, conseguem dar movimento a essa energia, absorver e emitir. Algumas emitem mais, algumas... Enfim, todas as possibilidades aí são possíveis, e aqui na introdução não é um espaço para a gente se aprofundar nisso. Mas a ideia que eu quero que você pense é exatamente essa. Além de você saber que pode fazer algo, você sempre procurar verificar se você precisa mesmo fazer, se você realmente deve fazer. E o mais importante, eu gasto ali alguns bons parágrafos no livro falando disso, se a decisão de fazer é realmente sua. Por uma questão de economia de energia, a nossa mente automatiza comportamentos. Então, ela também automatiza comportamentos que geram gastos. E a gente se habitua
a desperdiçar muito com isso. Quem tem interesse em desenvolver isso, normalmente são indústrias ou vendedores de diversos tipos de produtos, serviços, enfim, que tentam estimular esse seu consumo. Os jogos, hoje, de aplicativo em celular, eles são um grande exemplo. A disposição que as coisas têm dentro de um supermercado são outro. O supermercado sabe o que te leva ao supermercado. Esse é um ponto também interessante. Quando você quer manipular a intenção de uma pessoa, normalmente o que você pode manipular é aquilo que ela faz de maneira subconsciente, é aquilo que ela faz por impulso. Aquilo que ela tem uma decisão própria é muito difícil de você mexer. Quando você vai ao mercado, por exemplo, que você vai comprar carne para o seu almoço, normalmente você já sabe a quantidade, o tipo de carne e que insumos você vai precisar para prepará-la. Dissuadir de comprar essa carne é algo mais complicado. Mas colocar na tua frente um bombom, ou um chocolate, um sorvete, e tentar despertar o teu interesse em acrescentar uma sobremesa que eu já estou te oferecendo, é uma forma de te fazer tomar uma decisão que, se você faz por hábito consumir, você acaba pegando e acaba levando. E aquela decisão não foi exatamente sua. Alguém chegou com um produto pronto, colocou na sua frente e te convenceu de que você precisa daquele produto, quando na verdade talvez você precisasse apenas de uma sobremesa. E talvez até você já tivesse algo em casa que atendesse a isso. Então, se você realmente quer aquele sorvete, tem aquela intenção, ou então você antes de sair de casa pensou, eu vou comprar o bife, tá, e o que eu vou comer de sobremesa? E ali você já decide, aí você puxa para você a rédea, o controle, o volante da tua decisão. Então agora você sai já sabendo que você tem aquele objetivo, que aquilo foi decisão sua, e ali dificilmente alguém vai conseguir te desviar dessa sua vontade, dessa sua intenção. Gente, isso aqui é só uma introdução, isso aqui é só uma primeira abordagem do assunto, mas já chama atenção para vários pontos aos quais eu vou me referir em vários outros capítulos, né, em vários outros estágios do nosso estudo. Eu vou chamar essas informações que eu falei aqui, porque elas são básicas, elas são realmente fundamentais quando você quer mudar a realidade à sua volta. Não preciso dizer que assumir a decisão e o controle sobre o que você faz e o que você constrói ao seu redor é um primeiro passo, tá bom? Sábado que vem, 7 horas, aqui no canal Magia Mental, eu vou começar a falar um pouco da sua mente. Não no sentido filosófico, do cérebro, do chão do nosso estudo, que já tem muita coisa legal, muita coisa impressionante, que para você talvez até seja sobrenatural, tá bom? Eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental, um forte abraço e até sábado que vem.